Quantos aqui assistiram todas as mensagens da série O Legado de Moisés? Alguém aqui assistiu todas que a gente passou até agora? Algumas pessoas assistiram todas. Hoje a gente vai fazer mais uma ministração da série. A gente está acompanhando a trajetória de Moisés e do povo. E eu confesso para vocês que hoje a gente vai ver um dos meus milagres preferidos. Na semana passada, a última ministração, a gente viu o Mar Vermelho sendo aberto, e aquilo para mim é sensacional. Eu falo que aquele era o milagre número 2 da minha lista de preferências. Mas hoje tem um que, para mim, é especial, e eu gosto desse. Talvez vocês possam ver um monte de codorninha aqui na imagem, e eu acho que essas imagens, essas codorninhas ainda era pouco, perto do que Deus fez naquele dia. Eu vou ler o texto para vocês, está em Êxodo 16, a gente vai ler do 2 ao 15. Posso ler? No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Disseram-lhe os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova, para ver se seguem ou não as minhas instruções. No 6º dia trarão para ser preparado o dobro do que recolhem nos outros dias. Assim Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: ao entardecer vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou do Egito, e amanhã cedo verão a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu a queixa de vocês contra ele. Quem somos nós para que vocês reclamem a nós? Disse ainda Moisés: o Senhor lhes dará carne para comer ao entardecer, e pão à vontade pela manhã, porque ele ouviu as suas queixas contra ele. Quem somos nós? Vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor. Disse Moisés a Arão: diga a toda a comunidade de Israel que se apresente ao Senhor, pois ele ouviu as suas queixas. Enquanto Arão falava a toda a comunidade, todos olharam em direção ao deserto, e a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor disse a Moisés: ouvi as queixas dos israelitas. Responda-lhes que ao pôr do sol vocês comerão carne, e ao amanhecer se fartarão de pão. Assim saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. No final da tarde apareceram codornizes que cobriram o lugar em que estavam acampados. Ao amanhecer havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Depois que o orvalho secou, flocos finos, semelhantes à geada, estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: que é isso? Pois não sabiam do que se tratava. Disse-lhes Moisés: este é o pão que o Senhor lhes deu para comer. Amém? Então olha só que coisa divertida. Eu gosto de me colocar no lugar dos personagens. E eu falo para vocês que aquela abertura do Mar Vermelho deve ter sido algo tremendo. Os povo cruzando a pé seco, aquelas colunas de água nas laterais. E eles experimentaram algo que ninguém nunca tinha visto. Um mar dividido no meio, abrir uma estradinha para eles atravessarem. Mas não só isso. Eles ficaram com medo dos egípcios, que eram os opressores, e Deus afogou aqueles egípcios que não conseguiram alcançar o povo israelita. Então, além deles serem libertos do povo, eles viram aqueles que os mantinham cativos sendo mortos e afogados no milagre que Deus fez. Teoricamente, todos eles deveriam ter saído de lá, falando assim: agora nós somos livres. Não só cruzei, saí do Egito, mas aqueles que me perseguiam morreram. Não estão mais aqui. E talvez, aos nossos olhos, né, a gente pensa assim: olha o tanto de milagre que eles viveram. As 10 pragas, eles viram aquele monte de coisa acontecendo. Aí eles duvidaram do Senhor diante do Mar Vermelho. Deus falou: abriu o Mar Vermelho. Não tem mais como duvidar de Deus, concorda? Agora a gente vamos buscar a terra prometida, que Deus prometeu, vai acontecer, vai dar tudo certo. E seria natural que eles saíssem de lá extremamente otimistas, falando assim: agora
não preciso de mais nada. Deus vai suprir tudo que a gente precisa. Se a gente olha para esse texto, para esse momento da história, como uma historinha sendo contada, a gente deixa de lado algumas sensações e emoções que aquele povo está sentindo. A gente não consegue sentir as necessidades físicas, as questões emocionais que aquele povo estava vivendo e experimentando. A gente simplesmente olha a história pela nossa ótica e os nossos sentimentos, e a gente não está vivendo no contexto que eles estavam vivendo. É claro que existia uma expectativa de chegar à Terra Prometida. Mas também existiam necessidades básicas que precisavam ser supridas. Eu entendo que eles saíram do Egito e levaram suprimento para alguns dias. Bom, Deus vai cuidar de tudo, então a gente vai chegar lá e estamos levando aqui uns lanchinhos. Sabe quando vai no mercado, faz um lanchinho, umas lancheirinhas com sanduíche. Vamos ficar aqui 3 dias e vamos chegar na Terra Prometida. Só que o que eles não imaginavam é que ia demorar mais tempo do que eles esperavam. E eu imagino que esses suprimentos, a água que eles tinham, começou a acabar. E aí eles começam a sentir um peso, uma pressão, que não era simplesmente sobre crer ou não em Deus, mas era físico, era emocional. Eles nunca tinham experimentado aquilo. Aquilo já era um grande desafio eles estarem fora do Egito, porque 400 anos vivendo como escravos, 400 anos condicionados a trabalhar e colher, e comer, e receber daquilo que eles estavam trabalhando. E agora eles estavam numa situação totalmente nova, onde eles não sabiam o que fazer. Eles só sabiam ser escravos, e agora não tinha mais ninguém escravizando eles, dando ordem para eles fazer. Então isso gera uma pressão emocional. Mas existe uma pressão fisiológica. Eles estão com fome, eles estão com sede, eles estão cansados. Depois de dias caminhando pelo deserto, sem achar água, a comida acabou. Como é que eles ficaram? Eles estavam precisando de um milagre. Mas eles não conheciam a Deus ainda. Então eles começaram a reclamar, começaram a murmurar. Se Deus tivesse permitido que eles saíssem e fossem direto para a terra prometida, ia chegando lá, tinha fruta gigante, a terra que emana leite e mel. Eles iam sair com a mesma cabeça que eles tinham no Egito. Iam experimentar as coisas de mão beijada ali. Pode colher o que você não plantou, pode comer à vontade. E eles nunca seriam transformados. Eles nunca seriam libertos de uma mentalidade de escravo que havia sido construída ao longo dos 400 anos. Até aquele momento eu entendo que eles viviam exatamente o que estava escrito em Gênesis 3:19. Do suor do teu rosto comerá o teu pão. Então eles suavam, trabalhavam, mas no final do dia eles tinham que comer, tinham uma casa para dormir. E agora isso não estava funcionando mais. Porque eles não tinham trabalho e eles não tinham comida, não tinham água. Eles eram fisicamente livres, mas na mente deles, eles ainda eram escravos. 400 anos de doutrina que não foram quebradas simplesmente com alguns milagres que Deus fez. E Deus queria libertá-los disso também. Mas aonde que isso nos alcança? Isso nos alcança porque talvez vocês que estão sentados aqui entendam que Jesus morreu naquela cruz, como a gente cantou agora há pouco, como a gente celebrou na ceia, e nós fomos libertos, estamos livres. E talvez vocês acreditem de fato que vocês estão livres, mas será que na mente de vocês não tem um pouquinho daquela mente de escravidão? Não tem coisas que vocês estão deixando de experimentar por conta de pensamentos que não foram curados, tratados? E aí é onde começa o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Normalmente, as situações desconfortáveis que a gente experimenta, as lutas, as batalhas, são as situações onde Deus vai usar para trabalhar na nossa vida. Para que a gente possa ser tratado, para que a gente possa aprender a confiar mais nele, para que a gente possa de fato experimentar coisas novas. Jesus não te libertou só da escravidão do pecado, mas Ele quer libertar a sua mente para que você possa enxergar coisas que ao longo de toda a sua vida você não enxergou. E eu separei 3 pontos aqui nesse texto que fazem parte da vida de todo cristão que gostaria de ver uma vida que depende do Senhor e experimenta o sobrenatural dele na sua vida.
O primeiro dele é que existem momentos de grande necessidade, sejam problemas que a gente não consegue resolver, sejam, sei lá, contas que a gente não consegue pagar. Existem situações na nossa vida que a gente não tem o que fazer. E a gente depende de Deus, a gente precisa de Deus, a gente precisa de um milagre. E essas situações normalmente são desconfortáveis. Só que essas situações, normalmente é onde Deus usa para trabalhar na nossa vida. E quando Ele trabalha na nossa vida, a gente vai desenvolver a obediência e não a independência. Porque ser independente quer dizer que você vai fazer as coisas do jeito que você sabe fazer ou do jeito que você quer fazer. Ser obediente quer dizer que você vai fazer as coisas do jeito que Deus quer que você faça. Para que você seja curado, para que você seja tratado. E o terceiro ponto é que, se você estiver obedecendo aquilo que o Senhor direcionou, tanto o direcionamento, quanto o passo a passo, quanto aquilo que você tem que fazer, você vai experimentar a provisão sobrenatural de Deus. E essa provisão sobrenatural de Deus pode ser uma questão financeira, pode ser comida, pode ser um problema sendo resolvido, pode ser uma causa na justiça que não saía nunca. Um sobrenatural de Deus em algo que você não conseguiria fazer. E a gente vai começar pelo primeiro, que fala sobre os grandes momentos de necessidade, onde você está passando por uma situação que você não consegue resolver. Está fora do seu alcance, está fora da sua alçada. Você não tem o que fazer. Esse texto que a gente leu começa falando assim: no deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Disseram os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. A gente vê no começo desse texto que o povo começa a fazer o quê? Murmurar, reclamar. E eu falei na introdução que às vezes a gente olha e fala assim: como é que pode reclamar com tanto milagre que Deus fez? Libertou esse povo que era escravo, agora não tem mais egípcios perseguindo, morreu todo mundo. Eles estão indo para a terra prometida, só coisa boa acontecendo, por que eles estão reclamando? O povo já tinha murmurado diante do Mar Vermelho, perguntando para Moisés por que ele tinha levado eles até ali para morrer, entregar eles para os egípcios, porque eles estavam cercados. E Deus foi lá e fez um milagre. Não só abriu o mar, mas acabou ali com aqueles egípcios que os perseguiam. Mas a gente precisa entender o que estava se passando pela cabeça daquele povo, que existiam duas coisas acontecendo ali. A primeira é que a gente falou na introdução, é a questão emocional. O nosso cérebro tenta salvar a gente de qualquer tipo de encrenca, e muitas vezes ele coloca um peso emocional acima do que a gente poderia entender como aceitável. Isso é bom, por exemplo, se você estiver diante de um bicho, né? Antigamente, que a gente vivia no meio do mato, apareceu um bicho, a gente tem que correr e fugir, então o cérebro vai criar, por mais que o bicho possa ser pequeno, por mais que ele não consiga te matar, se tiver algum tipo de risco, seu cérebro vai enxergar aquilo como algo muito grande. E como esse povo nunca tinha experimentado uma coisa diferente do que ser escravo. Todo dia tinha comida lá para eles comerem à vontade. Eles estavam experimentando pela primeira vez a escassez da comida. Aquilo parecia algo insuperável. E aquilo coloca um peso emocional muito grande, porque ao longo de toda a sua vida, se eles precisassem de comida, eles sabiam: vou trabalhar, eu vou receber meu salário, eu vou plantar, vou criar gado. Eles sabiam que eles tinham. Mas naquele momento era tudo novo. E o novo normalmente é desafiador, e o desafiador é desconfortável. Então existia um peso emocional. E a segunda coisa era a questão fisiológica. Existe um psicólogo chamado Abraham Maslow. Quem estudou psicologia provavelmente conhece esse cara. E ele desenhou uma pirâmide das necessidades do ser humano. E na base dessa pirâmide, ele coloca aqui o principal, são as necessidades fisiológicas. Comida, água, sono, as coisas básicas que o nosso corpo precisa para ele. Se isso não tiver suprido, isso vai desencadear uma série de problemas, uma série de desequilíbrios nas outras áreas. Nenhuma pessoa que está com fome fica boazinha. Você já conhece alguém que está com fome e fica boazinho? Pensa assim, com certeza algum dia na sua casa você teve com fome e teve que conversar com alguém, ou alguém estava com fome e conversou com você, e não foi uma conversa muito agradável. A mesma coisa vale para o sono. Se você não dorme, você fica irritado, você não consegue tratar bem as pessoas. Talvez um bom exemplo disso seja as pessoas que fazem dieta. As pessoas não falam que os gordinhos são mais felizes? Eles estão tranquilos lá, não estão passando necessidade nenhuma. A fisiológica está mais do que suprido. Está todo mundo feliz, alegre. Agora, pega o camarada lá que está fazendo a dieta, comendo um pouquinho.
Pensa num cabra que fica estressado. É porque existe uma carência de coisas que são básicas. Então, parte daquilo que aquele povo experimentava era isso. Uma pressão emocional, uma pressão fisiológica de um problema que eles não conseguiam resolver. E eles ainda não conheciam Deus como deviam, porque eles poderiam ter pensado. A gente que olha de fora fala assim, pô, mas tanto milagre, é só fazer mais um milagrinho e resolveu tudo. Mas eles não sabiam do que Deus era capaz, eles estavam aprendendo, estavam começando a conhecer Deus naquele momento. Eu até peguei uma foto da imagem aqui, mas multitarefa aqui é difícil de lembrar de passar as coisas. Mas essa é a pirâmide, e na base da pirâmide a gente tem comida, água, abrigo, descanso. São coisas que trazem segurança para as pessoas. Se estiver suprido, as pessoas podem se preocupar com o resto das coisas. Mas isso é o básico do que eles precisam, e eles não tinham isso. Mas aqui eu queria trazer um pouco para a nossa realidade. Quantas vezes você não passou por situações, seja de privação, seja situações difíceis, onde você talvez não tenha conseguido dormir porque estava muito preocupado? Problemas que surgiram que pareciam maiores do que você poderia resolver. Por mais que isso pareça uma coisa ruim, ninguém queira experimentar isso. Todos esses problemas são uma oportunidade de Deus trabalhar na sua vida. São uma oportunidade de Deus transformar uma situação de uma forma sobrenatural. São uma oportunidade de Deus trabalhar em você, para que você aprenda a confiar totalmente nele. É isso que Deus quer, que a gente confie plenamente nele. Não na força do nosso braço, não naquilo que a gente pode fazer. E quando essas situações surgem, só nos resta dobrar o joelho e pedir para que ele faça algo. Eu lembro de um dia, nunca vou esquecer desse dia, e eu acho que eu já comentei com vocês, então vou ser bem breve. Mas eu lembro de um dia que talvez tenha sido o meu pior dia emocional. Foi um desafio muito grande emocional. E até aquele dia, eu acreditava 100% que eu confiava em Deus. E eu acreditava mesmo. Não, o Senhor vai prover. Sabe quando a gente fala isso? E a gente fala e a gente acredita no que a gente está falando. Só que eu me vi numa situação onde, por mais que eu falava e acreditava que Deus ia prover, dentro de mim, eu não conseguia imaginar Deus fazendo. Sabe quando você não se sente merecedor de alguma coisa? Você precisa de algo, você sabe que Deus pode fazer. Você fala, mas não sei se Deus vai fazer isso para mim. Talvez Ele vai fazer isso para qualquer pessoa, mas fala, não sei se Ele vai fazer isso para mim. É porque você não confia 100% no Senhor. E aquele dia eu orei para Deus, naquela madrugada. E Deus me falou uma coisa que me marcou. Eu até escrevi aqui para não esquecer, mas eu vou tentar resumir aqui. Mas era uma questão onde Deus falou assim para mim, até hoje você conquistou todas as coisas que você tem com a força do seu braço. Com o seu intelecto, com a sua capacidade, você se esforçou. E você conquistou tudo o que você foi. Só que a partir de agora você tem que tomar uma decisão. Essa decisão é, se você quiser continuar do jeito que você está, você vai cada vez ficar melhor, porque você tem capacidade, você tem condições de continuar essa jornada que você começou. Mas eu quero te apresentar uma outra opção hoje. Uma opção onde você vai se render à minha vontade. E se render à minha vontade quer dizer que todas as coisas que você tinha controle, você não vai ter mais controle agora. E se você aceitar isso, você vai experimentar coisas que você nunca teria experimentado se você estivesse fazendo sozinho. Colocando dessa forma, obviamente eu falei, gostei dessa segunda coisa. Né? Tem tudo que eu fiz, a segunda coisa vai ser melhor. Eu falei, é isso que eu quero. Só que a gente não entende que para a gente experimentar as coisas de Deus, Ele precisa trabalhar na nossa vida. E aí, em vez das coisas melhorarem, as coisas ficaram piores. Porque a gente tem que orar, porque a gente tem que buscar, porque é Deus trabalhando na nossa vida. Mas as coisas que eu passei a experimentar com Deus daquele dia em diante foram muito maiores e melhores do que se eu tivesse feito sozinho. Aliás, arrisco dizer que se eu estivesse fazendo sozinho, nada das coisas que Deus fez ou proporcionou depois daquele dia eu teria experimentado. Então, uma escolha que nós precisamos fazer, e essa escolha que Deus estava colocando diante daquele povo. Eu descobri naquele dia que eu não confiava em Deus tanto assim quanto eu achava. Embora eu pregasse, embora eu ministrasse, eu não tinha uma entrega completa ao Senhor. E ali naquele dia eu subi de patamar. Se você perguntar para mim hoje, eu arrisco dizer que talvez eu não confie tanto no Senhor. Confio muito mais do que eu confiava antes, mas eu acho que eu ainda vou aprender em algum momento que eu posso confiar mais nele. E talvez assim seja com você. Talvez você esteja confiante que você confie em Deus em todas as coisas. E talvez Ele queira te mostrar que você não confia nele tanto assim. Que existem
novos patamares de entrega, novos patamares de coisas que você vai experimentar se você se render a Ele, se render à vontade dEle. Eu lembro que a sensação que eu tive é que eu achava que era Deus agindo em todas as coisas. E quando Ele falou para mim que eu estava fazendo tudo de acordo com a minha capacidade, foi um choque para mim. Porque para mim eu conseguia ver Deus em tudo. Eu sei que Deus capacita a gente para fazer as coisas. Mas da forma como Ele falou, é como se eu estivesse deixando de lado o melhor. Como se eu estivesse experimentando algo, mas o melhor eu não estava experimentando. Espero que vocês não estejam como eu estava naquele dia, mas se vocês estiverem, é tempo de experimentar coisas novas do Senhor. Amém? O segundo ponto fala sobre obediência e não independência. Versículos 4 e 5 diz: Disse, porém, o Senhor a Moisés: Eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. No sexto dia, trarão para ser preparado o dobro do que recolhem nos outros dias. Então, olha só que coisa interessante. Mesmo o povo reclamando, murmurando, pensa nos caras difíceis de lidar. O povo reclamando, murmurando, querendo voltar para o Egito, porque lá eles tinham que comer. Deus ainda assim manda a provisão para aquele povo. Ele promete que ele vai trazer a provisão. Só que ele coloca uma pegadinha ali no meio. E ele fala assim, está no finalzinho do versículo 4. Com isso, porei a prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. Lembra que eu falei que era muito fácil eles terem entrado na terra prometida de uma vez? E seria mesmo. Mas eles não seriam mudados, eles não seriam transformados. Eu arrisco dizer que se aquele povo não fosse transformado, Israel não seria o que é hoje. Eu não sei se vocês viram os ataques que Israel sofreu nessa madrugada, e é toda aquela tecnologia que eles têm, antimíssil, que, sei lá, interceptou 99% dos mísseis que foram lançados. Pensa num país que tem inimigo para tudo quanto é lado, e eles evoluíram e cresceram tecnologicamente. Talvez se eles tivessem entrado na terra prometida com a cabeça de escravo, eles não seriam 1% do que eles são hoje. Quando eu estive em Israel, eu fiquei impressionado, porque não é um país grande. A gente olha e pensa que é muito grande, mas se você olhar no mapa, ele é fininho e comprido, alto, né? Fininho de largura e comprido para cima. A distância entre as laterais, as extremidades laterais, é como se fosse de São Paulo a Santos, de tão pequenininho que é. E a distância da altura é como se fosse de São Paulo ao Rio de Janeiro. A gente não tem noção do tamanho do país que a gente vive, mas Israel é muito pequenininho perto do que é o nosso país. E eles não têm acesso à água potável. É limitada a água potável que eles têm lá. E normalmente os lugares lá tem muito deserto, chove muito pouco. Então eles foram tendo que se adaptar e desenvolveram tecnologias para tratar a água do mar, para poder regar as plantações que eles têm. Eles tinham uma necessidade, então conforme eles foram tendo necessidade, eles foram estudando, eles foram evoluindo, eles foram crescendo, eles foram aprendendo. Mas tudo isso porque eles foram constituídos como uma sociedade, como uma civilização que aprendeu a depender do Senhor. Uma das coisas interessantes que a gente conheceu em Israel, a gente visitou um mercado de diamantes. Israel tem um dos maiores mercados de diamantes do mundo. A gente viu os diamantes sendo lapidados, né, eles fazendo aquele diamante bonitinho. E eu fiquei impressionado porque no mercado de diamantes não tem contrato. Talvez hoje tenha sistema, a gente foi em 2008 para lá. Mas toda a negociação era feita, como a gente fala antigamente, no fio do bigode. O cara fala assim, eu quero comprar tanto, eu quero vender tanto. Falou, está feito. Os negócios eram feitos assim, na palavra. E as pessoas honravam a palavra. E não estou falando de coisa pouca, é diamante, é muito dinheiro. São questões culturais que aquele povo tem, que muitas vezes a gente entra em choque com a cultura do nosso país. Eu me lembro que quando eu estava lá, a gente ia na parte árabe, a sensação que você tinha é que todos os árabes queriam te enrolar. Se tinha um negócio que custava $10, ele começava a te vender por 300 para ver se você pagava mais caro. Né? E se você pagasse 300, já era, perdeu. Mas a gente aprendeu a negociar com o passar do tempo. E o oposto disso, quando a gente foi numa parte judia, eu lembro que eu paguei um valor a mais e era a diferença pequena. Eu saí da loja, o judeu saiu correndo atrás de mim no shopping, como se fosse um shopping em Guatemi, saiu correndo atrás de mim no shopping porque ele tinha que me dar o troco que ele tinha ficado. Existe uma questão de princípios e valores que Deus começou a tratar nesse povo
desde essa época que eles saíram do Egito. Talvez se eles entrassem na terra prometida, muito do que eles tinham aprendido com os egípcios, eles tinham levado para a terra prometida. Mas se você olha para eles hoje, e eles são diferentes das outras pessoas que estão do lado dele, dividindo o mesmo país, que são os árabes. Mas o que Deus queria com eles é que eles se rendessem totalmente à vontade do Senhor. Que eles aprendessem a obedecer, independente se aquilo os agradava, independente se aquilo parecia certo, se parecia algo intelectualmente aceitável para ser feito. Todas as vezes que você tiver, que Deus te pedir algo e você não obedecer ou não fizer exatamente do jeito que Ele pediu, são grandes as chances de você estar perdendo uma oportunidade de experimentar algo grandioso. E talvez algo que poderia mudar a sua vida. Mas existe uma parte ruim para nós de obedecer ao Senhor. O resultado é sempre bom. Mas a parte ruim é que as coisas nunca acontecem do jeito que a gente queria. Eu tenho certeza que vocês já experimentaram obedecer ao Senhor, falar, agora eu vou fazer tal coisa porque o Senhor está me direcionando para fazer isso. E vocês tinham uma expectativa, a gente cria expectativa, né? Olha, Deus falou que vai fazer tal coisa, então vai ser desse jeito e desse jeito. E aí não acontece daquele jeito. Aí não acontece naquele tempo. Aí não acontece da forma como a gente gostaria. Às vezes é mais difícil, normalmente é mais difícil do que a gente gostaria. E você não consegue entender o porquê das coisas. Você não consegue entender porque as coisas não estão dando certo, se você está obedecendo ao Senhor. Você não consegue entender porque você não tem o resultado que Deus tinha prometido, porque a promessa não chega. E aí você começa a entender o que é confiar no Senhor. Porque confiar no Senhor não é falar assim, eu confio e as coisas acontecem. Confiar no Senhor é falar assim, eu confio no Senhor. E agora eu vou fazer igual Pedro, eu vou dar um passinho ali para fora do barco e vou pisar na água. E eu nem sei se essa água vai me sustentar. Mas se Deus falou, eu vou fazer. E eu vou esperar o Senhor falar quando que eu tenho que dar o próximo passo. E muitas vezes você vai ver as pessoas andando mais rápido do que você e você fala assim, como é que pode isso? Eu estou aqui esperando o Senhor falar para eu dar o próximo passo, as pessoas já estão lá na frente. E você está lá confiando e esperando o Senhor. O Senhor não te deu um direcionamento, mas você está aguardando. Só que o que acontece normalmente com as pessoas que são pacientes e esperam e obedecem ao Senhor, é que muitas vezes aquele um passo que ela deu, leva ela muito adiante do que as pessoas que deram inúmeros passos, sem estar debaixo do direcionamento do Senhor. Às vezes as pessoas ao seu redor não vão entender o que Deus pediu para você fazer, ou não vão entender o porquê Deus pediu para você esperar, ou porque Ele está fazendo você esperar. Mas uma coisa é certa, se você obedecer ao Senhor, aquilo que tem depois é algo que você não conseguiria experimentar se você estivesse fazendo sozinho. Tiago, capítulo 1, versículos 2 e 3 diz, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a provação da sua fé produz perseverança. Talvez um bom exemplo do que ele está falando aqui é você decidir entrar na academia primeiro dia. Eu fiz isso recentemente só por Deus. Saía de lá moído, ficava uns 3 dias dolorido para voltar de novo. Mas é difícil aquele começo. Mas se você continuar persistindo, que é o que ele está falando aqui, para você se alegrar porque você está passando naquilo, das provações, porque aquilo vai te fortalecer, vai te forjar, vai te preparar para algo maior, para algo que vem depois. Se você estiver passando por provações e o seu coração estiver no Senhor, não quer dizer que as provações vão ficar mais leves ou mais fáceis, mas quer dizer que o resultado dessas provações vai ser benéfico para você, você vai experimentar coisas novas. E assim, o Senhor começa a trabalhar não só nas circunstâncias que nós podemos ver, mas naquela mente de escravo que a gente tinha antes de entregar a vida para Jesus. As provações que esse povo passou no deserto era para separar as pessoas que de fato iam confiar no Senhor e daquelas que não iriam confiar no Senhor. A gente vai ver alguns textos mais para frente que o povo chegou diante da terra prometida e alguns confiavam, outros não. Alguns tiveram que morrer no deserto, outros entraram na terra prometida. Só entrou na terra prometida aqueles que aprenderam a confiar e depender no Senhor. E o terceiro ponto fala
sobre aquilo que eles experimentaram, que foi a provisão sobrenatural do Senhor. Versículo 3 em diante diz: no final da tarde apareceram codornizes que cobriram o lugar onde estavam acampados. Ao amanhecer havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Depois que o orvalho secou, flocos finos, semelhantes a geada, estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: que é isso? Pois não sabiam do que se tratava. Disse-lhes Moisés: esse é o pão que o Senhor lhes deu para comer. Existem dois tipos de provisão, que aí vocês viram o que a gente falou agora. Uma é aquela que eu consigo fazer com o meu intelecto, com a força do meu braço, e entenda que assim, que Deus está nisso também, porque Deus te capacitou, te colocou talentos, preparou oportunidades para que você exerça os seus talentos. Mas aqui é uma provisão natural. Talvez seja parecido com o que eles experimentavam, assim, do suor do teu rosto comerá o teu pão. Você vai trabalhar, ralar e você vai receber as consequências ou os benefícios de ter feito isso. Mas a outra é uma provisão sobrenatural. Porque existem situações onde você vai estar limitado, você não vai poder fazer nada. Aquele povo estava com fome, estava com sede, estava cansado, e ele não conseguia fazer comida. Ele não conseguiria fazer o maná, ele não conseguiria trazer codornas de nenhum lugar. Deus já tinha feito tantos milagres, e ainda assim o povo estava murmurando. Eles tinham fome e Deus mandou o maná para eles comerem. Eles queriam carne, Deus mandou as codornizes. Eles queriam água, Deus disse para Moisés bater na rocha, e da rocha saiu água. Tudo que eles precisavam, Deus proveu. Deus não estava provendo somente as necessidades físicas, mas aquilo que Deus estava fazendo era mostrando para ele uma restauração. Mostrando para aquele povo uma restauração física, emocional e espiritual. Vocês conseguem imaginar vocês na situação daqueles hebreus, recebendo o pão que caiu do céu, as codornizes e água, de forma sobrenatural? Vocês conseguem se imaginar duvidando de alguma coisa? Questionando se Deus cuida ou não de vocês? Deus estava restaurando naquele povo o conhecimento de que Deus se importa com eles, de que cuida deles, que havia sido perdido naqueles 400 anos de escravidão. Eu sei que quando cada um de vocês experimentar algo assim, vocês nunca mais vão ser os mesmos. O nível de fé, o patamar que vocês vão subir, vai ser totalmente diferente do que vocês já experimentaram. Agora eu falei para vocês que esse milagre especificamente, ele me chama muita atenção. Eu falo que eu tenho um ranking dos milagres preferidos. Número 1 é a ressurreição de Jesus. Morreu, ressuscitou depois de 3 dias, salvou todo mundo. Não tem nem como comparar. O segundo, para mim, é aquele povo cruzando o Mar Vermelho. Aquele tanto de gente cruzando. Deve ter sido uma cena sensacional. Esse é o lugar que eu queria estar lá. E o terceiro é esse das codornizes. Porque talvez tenha passado desapercebido por vocês, mas aquele povo está no deserto. E eles estavam com sede. Se o povo está no deserto, que já não tem água, eles estão com sede, ou seja, eles não têm água. Com certeza não tem como criar bicho nenhum ali. Não tem como as codornas sobreviverem naturalmente, porque não tem água, não tem um lugar para elas viverem ali. Só que aquele povo começa a reclamar que quer comer carne, porque eles já estavam enjoados de comer maná, já estavam enjoados de comer pão, queriam carne. E aos nossos olhos parece uma coisa natural, porque a gente já leu a história, mas aos olhos deles, aquilo era impossível. E vocês vão ver no texto que a gente vai ler aqui, que não só aos olhos do povo, que já não era muito crente, né, era impossível, mas até aos olhos de Moisés aquilo era impossível. Moisés não conseguia enxergar Deus mandando carne para todo aquele povo comer. Se não tinha água, não tinha como os bichos crescerem. Então, com certeza, não tinha nenhum lugar ali perto que tinha essas codornizes. Lembra que eu falei para vocês que o povo começa a reclamar, né? A gente tem em Números capítulo 11, é um paralelo dessa história, só que com um pouco mais de detalhe. Né? Fala da murmuração do povo. Números 11:4 diz: um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: se tivéssemos carne para comer,
Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite, nunca mais vemos nada a não ser este maná. Então imagina que Deus está mandando tudo que você precisa, obviamente sem nenhum tipo de luxo, sem nenhum tipo de conforto, Ele está te mandando o básico, mas não está te faltando nada. E aí você começa a murmurar, que você não tem o carro que você gostaria, a casa que você gostaria, sei lá, não faz a viagem que você gostaria. Por mais que pareça distante o que eles estavam passando, muitas vezes a gente se coloca no lugar deles. Deus já fez tantas coisas por nós. E a gente ainda olha para as coisas que a gente não tem e reclama. Fala, mas eu queria tal coisa. E isso é um negócio perigoso. Vocês vão ver o que acontece aqui. Ó. Eu falo que isso daqui, Deus fez um milagre e entregou para eles uma bênção amaldiçoada. Já viu bênção amaldiçoada? Eu inventei esse termo agora. Porque Deus fala assim, vocês querem comer carne? Vocês estão reclamando que vocês não têm carne, agora vocês vão comer carne, mas vão comer tanta carne, que vocês vão enjoar, vocês vão ter nojo de carne, e a carne vai sair pelo nariz de vocês, de tanto vocês vão comer. Vocês têm ideia do que é isso? Eu falo que é a bênção amaldiçoada. Vocês queriam carne, vão comer carne, mas vão comer tanto que eles vão enjoar de comer carne. Então imagina que você queira uma coisa muito, você tem um sonho, você quer muito aquela coisa, você fala, Senhor, não me dê isso daqui, Deus fala assim, agora você vai ver tanto esse negócio, que você vai enjoar, você vai começar a fugir desse negócio, que você não, de tanto que você vai ter disso daí. E foi isso que Deus fez com esse povo. A gente vai ler o texto aqui, ó. No versículo 18, lá de Números 11, diz assim, diga ao povo, consagrem-se para amanhã, pois vocês comerão carne. O Senhor os ouviu quando se queixaram a ele, dizendo, se tivéssemos carne para comer, estávamos melhor no Egito. Agora o Senhor lhes dará carne e vocês a comerão. Até aqui, tá bom, né? Vocês não comerão carne apenas um dia, ou 2, ou 5, ou 10, ou 20, mas um mês inteiro, até que lhe saia carne pelo nariz e vocês tenham nojo dela, porque rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês e se queixaram dizendo a ele, por que saímos do Egito? O que Deus está falando aqui? Vocês deixaram de confiar em mim. E vocês estão olhando para os seus próprios planos, olhando para aquilo que vocês viviam como escravos e achando que aquilo que vocês deixaram para trás é melhor do que aquilo que eu posso proporcionar para você. E o Senhor fala assim, vocês rejeitaram o Senhor. Alguém rejeitou o Senhor publicamente? Não. Mas nos seus corações, eles estavam dizendo assim, eu não quero isso que o Senhor está me dando. Isso daqui que o Senhor prometeu que vai me dar, não é tão bom, porque o que eu estou passando aqui é muito ruim, e eu preferia voltar para a vida de escravidão. É como se vocês dissessem para Deus, falassem, Senhor, eu não quero mais, essa vida está difícil, essa vida de santidade, eu quero voltar para a minha vida de pecado. E o mais interessante desse texto de Números 11 é que a gente vê o ponto onde Moisés chegou no limite da paciência, que ele já não tinha muito, mas ele chegou no limite da paciência. E quando o povo começa a murmurar que quer carne, quer carne, quer carne, quer carne, ele chega para o Senhor e fala, Senhor, por que o Senhor me deu esse povo para cuidar? Eu não aguento mais. Eu quero que o Senhor tire a minha vida, não aguento mais esse povo. Esse povo só reclama, só murmura. Estou tentando levar eles para a terra prometida, eles só reclamam, só murmura. E eu quero que o Senhor tire a minha vida. E ele pede para Deus tirar a vida dele. E aí é onde Deus tira do espírito dele, divide a carga com outras pessoas, outros 70, para aliviar um pouco daquele peso que Moisés estava vindo. Só que a gente vê, que me chama a atenção, assim, um cara que falava face a face com Deus, e a gente vê o Moisés fazendo todas essas coisas, e ele chega no ponto onde ele também já talvez estivesse tão no limite que ele não estava nem acreditando que Deus podia fazer. No versículo 21, quando Deus fala que vai dar carne para o povo, Moisés não acredita em Deus. Versículo 21 diz, disse, porém, Moisés, aqui estou eu, no meio de 600.000 homens de pé, e dizes, darei a eles carne para comerem durante um mês inteiro? Será que haveria o suficiente para eles se todos os rebanhos fossem abatidos? Será que haveria o suficiente para eles se todos os peixes do mar fossem apanhados? O Senhor respondeu a Moisés, estará limitado o poder do Senhor? Agora você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Uma coisa normal é você ver o povo não acreditar em Deus. Mas aqui até o próprio Moisés, que era o responsável pelos milagres, pelas pragas, estava lá liderando o povo no Mar Vermelho. Não conseguia enxergar a possibilidade de Deus trazer carne para aquele povo durante o mês inteiro. E aí o que Deus disse para ele assim, estará limitado o poder do Senhor? Entendo que quando Deus pergunta para Moisés,
Ele está fazendo essa pergunta para que Moisés reflita. Todas as vezes que a gente faz uma pergunta, a gente tem que pensar na resposta. Deus poderia falar assim: Moisés, cara, você se perdeu, já era, vou levantar outro no seu lugar. Mas quando Deus faz essa pergunta para Moisés, Moisés provavelmente voltou e falou assim: cara, Deus criou todas as coisas. Foi Deus que criou os animais, foi Deus que criou a comida que a gente come, foi Deus que criou a gente. Eu acho que Ele pode fazer isso. E muitas vezes, diante das nossas descrenças, das nossas dúvidas, Deus não vai simplesmente fingir que a gente não acreditava, que a gente estava descontente. Mas Ele vai nos questionar, para que a gente possa refletir e o nosso coração e a nossa mente sejam transformados. Deus pode fazer qualquer coisa. Vocês creem nisso? Existe alguma coisa que Deus não pode fazer? Agora a questão é, vocês estão respondendo isso da boca para fora ou vocês realmente acreditam nisso? Pega o maior problema que vocês têm hoje, vocês acham que Deus não pode mudar isso? Às vezes eu acho que Deus não pode mudar, mas aí Ele faz essa pergunta e eu falo assim: eu sei que o Senhor pode. Mas tem coisas na nossa vida que a gente não consegue enxergar o agir de Deus. A gente não consegue olhar para a possibilidade de Deus fazer um milagre. E aí, como ninguém acreditava em nada, Deus fala assim: agora eu vou fazer para mostrar para esse povo. E Ele fala no final ali. Ele fala assim: agora você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Como se Deus trouxesse algo pessoal. Agora não é o povo que verá. Agora você vai ver, Moisés, se a minha palavra vai se cumprir ou não. E aquele milagre que parecia impossível acontece. Começa a cair codorna pelo acampamento de Israel. Vocês lembram quando aconteceu as pragas no Egito, que acontecia no Egito e não acontecia no acampamento hebreu? Isso daqui aconteceu só no acampamento hebreu. Começou a chover codorninha lá, naquele espaço onde eles estavam ocupando. E olha só como isso é interessante, porque existem explicações científicas para o que pode ter acontecido aqui. Existem momentos, eu não sei se eu vou saber explicar direito, mas é como se acontecesse um tornado num lugar, e ele sugasse tudo que tem naquela região, e aquele tornado viaja por quilômetros e quilômetros, até que ele se desfaça. E na hora que ele se desfaz, tudo aquilo que ele pegou é liberado para cair na terra. Então, a gente vê os filmes de tornado, que puxa carro, que puxa casa, né? Acho que tem um filme, se eu não me engano, que puxa uns tubarão do mar, começa a chover tubarão na cidade, uns filmes de comédia, alguma coisa assim. Mas a ciência explica que isso acontece. E o que Deus fez naquele momento foi criar um tornado em algum lugar que tinha muito dessas codornizes e liberar exatamente no acampamento hebreu. Por mais que a ciência explique que isso é possível, isso daqui aconteceu no lugar combinado, na hora combinada, que Deus disse que iria acontecer. Se você olha para os detalhes da quantidade de codorna, era muita codorna. A Bíblia fala em detalhes que era um raio de 29 quilômetros. Você imagina, 29 quilômetros deve ser daqui da igreja em Americana. Agora você imagina que a gente está no centro de Americana, para todos os lados, essa distância, com o chão coberto de codorna. É muita codorna. A Bíblia diz que cada pessoa do povo não colheu menos de 10 barris cheios de codorna. Era muita codorna. Talvez aquela imagem que eu coloquei aqui, deixa eu voltar nela de novo. Talvez tenha pouca codorna aqui perto do que Deus fez. Mas sabe o que esse milagre, essas codornas mostram para mim? É que às vezes a gente espera que Deus faça um milagre na nossa vida. Mas a gente se contém muito com aquilo que Deus pode fazer. A gente limita aquilo que Deus pode fazer de acordo com a nossa expectativa do poder dele. Talvez se vocês estivessem precisando de uma codorninha para almoçar hoje, vocês não pediriam tanto de codorna assim. Talvez no problema que você está enfrentando, na situação que você está enfrentando, ou que você vai enfrentar, você não consegue crer que Deus consegue fazer um milagre que não só vai resolver o problema, mas vai mudar a sua vida completamente dali em diante. Existe alguma coisa impossível para Deus? Vocês disseram que não. Só que talvez vocês estejam pensando pequeno demais. Nunca ninguém tinha visto chover codorna, ainda mais um tanto de codorna como aconteceu ali. Infelizmente eles tiveram que comer tanto que saiu pelo nariz e eles ficaram com nojo.
Porque eles estavam murmurando contra o Senhor. Mas aqui existe uma diferença entre pessoas que experimentam não só o sobrenatural de Deus, mas o sobrenatural de Deus em coisas grandiosas. São as pessoas que aprenderam a confiar nele. Não quero receber codorna porque vocês estão murmurando contra o Senhor. Mas recebam porque vocês estão confiando naquilo que Ele pode fazer. Queria que vocês ficassem de pé, a gente já vai encerrar e orar. Mas toda prova, toda provação que vocês passam, é uma oportunidade para Deus realizar um grande milagre, como aconteceu com essas codornas. Deus mandou o pão, Deus mandou a carne, Deus mandou a água. Nada disso eles conseguiriam fazer por conta própria. E se você estiver passando por alguma provação, passando por necessidade, talvez você só precisa reconhecer que o Senhor é o seu provedor e confiar totalmente, se render e confiar nele. Você não pode ser como aquele povo reclamão e murmurador. Se entregar e confiar. E acreditar que no momento certo a provisão vai vir. Em 1 Coríntios 10, 1 a 5, Paulo fala sobre aqueles que morreram no deserto por não confiar no Senhor. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, seus corpos ficaram espalhados no deserto. Eu sei que vocês não querem morrer no deserto. Mas querer não é a mesma coisa do que de fato conseguir. Somente as pessoas que aprenderam a confiar no Senhor entraram na terra prometida. Toda uma geração que questionava o Senhor, que tinha aquela mentalidade de escravo, que não conseguia olhar para o Senhor e crer nas maravilhas que Ele podia fazer, morreram no deserto. Eles olhavam para aqueles gigantes que eles iam enfrentar e achavam que eles eram gafanhotos diante deles. Deus precisou preparar uma nova geração dos filhos daquelas pessoas, que não tinham essa cabeça de escravidão, mas que podiam simplesmente olhar para o Senhor e confiar. E é isso que Deus quer que cada um de nós se torne. Não basta simplesmente entregar a vida para Jesus e achar que está tudo certo, que a gente está livre, que não tem mais nada, mas a gente precisa aprender a confiar no Senhor e se entregar e começar a dar passos ousados e começar talvez a experimentar coisas sobrenaturais, começar a caminhar sobre as águas como Pedro fez. Não olhando para as circunstâncias, mas olhando para Jesus, olhando para aquilo que Deus tem para a sua vida. Eu vou orar por vocês. E eu sinto de orar para que o Senhor rompa com barreiras e limitações que tem impedido vocês de experimentarem o sobrenatural. Muitas vezes a gente tem orado por um avivamento, e o avivamento as pessoas entendem que é quando a presença de Deus enche um lugar, e as pessoas ficam lá orando, e aquilo é um ambiente agradável e abençoado. Mas aquilo é só uma parte do avivamento. O avivamento é quando as pessoas são cheias dessa presença, e elas levam isso para fora e mudam uma sociedade, mudam um país, mudam as suas casas. O avivamento não acontece dentro da igreja, ele começa dentro da igreja, mas ele só é um avivamento se ele se estender para fora das quatro paredes. Se você quer experimentar um avivamento na sua vida, na sua família, no seu trabalho, na sua casa, no seu bairro, na sua cidade, ele precisa começar com você. E o começar com você é uma entrega genuína. Você não vai mais confiar naquilo que você acha que é certo, mas você vai confiar e obedecer tudo aquilo que o Senhor colocar no seu coração. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu coloco diante de Ti, Senhor, cada um dos Teus filhos e filhas, Senhor, que estão aqui nessa manhã, Pai. E eu oro, Senhor, para que caia por terra agora, Senhor, toda a incredulidade, Senhor. Que caia por terra, Senhor, todo espírito maligno, Senhor.
que tem tentado, Senhor, roubar, Senhor, e afastar de Ti, Senhor. Afastar, Senhor, os Teus filhos e filhas dos Teus planos, dos Teus propósitos, Senhor. Eu declaro caindo por terra agora em nome de Jesus, Pai. E eu oro, Senhor, para que eles possam, Senhor, experimentar, Senhor, o Teu sobrenatural, desde as coisas pequenas até as coisas grandes, Senhor. Não permita, Senhor, que eles venham limitar, Senhor, o Teu mover e o Teu agir, Senhor. Não permita, Senhor, que o Senhor tenha que caber, Senhor, no intelecto ou na caixinha pequena das nossas possibilidades, Senhor. Mas eu oro, Senhor, para que os nossos olhos sejam abertos, Senhor. Para que, Senhor, nós sejamos confrontados assim como Moisés foi, Senhor. Quando houver, Senhor, a dúvida, quando houver, Senhor, a limitação, que o Senhor possa nos perguntar, existe algo impossível para mim? Eu oro, Senhor, para que a vida dos Teus filhos e filhas não seja formada mais de coisas ordinárias, Senhor, não seja mais composta, Senhor, de coisas comuns do dia a dia, ou coisas que eles conseguem fazer com a força do braço, com o seu trabalho, com o seu intelecto, com o seu conhecimento, com os seus talentos, Senhor. Mas que o dia a dia dos Teus filhos e filhas seja formado, Senhor, pelo Teu sobrenatural, pelo Teu mover e pelo Teu agir, Senhor. Que assim como eu falei mais cedo, Senhor, que cada passo que eles derem em obediência a Ti, Senhor, os levem tão distante, Senhor. Que seja um caminhar leve, que seja um caminhar suave, mas que seja, Senhor, de resultados sobrenaturais, Senhor. Eu oro, Senhor, agora para que o Senhor restaure, Senhor, os sonhos e os planos que o Senhor colocou na vida de cada um deles, Senhor. Sonhos que talvez estejam guardados, sonhos que talvez, Senhor, tenham ficado para trás, coisas que pareciam impossíveis diante dos problemas e das situações. Talvez, Senhor, uma caminhada para a terra prometida, Senhor, que está levando mais tempo do que deveria, Senhor. E eu oro, Senhor, para que eles possam olhar para Ti, Senhor. Não para as circunstâncias e não para os problemas, mas que eles possam olhar para Ti, Senhor. Que eles ouçam de Ti, Senhor, a pergunta: acaso é impossível para mim, para o Senhor, para Deus? Eu oro, Senhor, para que o Teu sobrenatural, Senhor, seja em todas as pequenas causas, Senhor, seja em todos os problemas, Senhor. Que o Senhor seja o motivo, Senhor, da restauração, Senhor. Restauração de relacionamentos, restauração de lares, Senhor. Restauração, Senhor, das finanças, restauração, Senhor, de tudo aquilo que o inimigo tentou destruir, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor possa, de uma forma sobrenatural, Senhor, restaurar, Senhor, muros, paredes, Senhor, de coisas que um dia, Senhor, foram importantes para os Teus filhos e filhas. Que o Senhor possa restaurar agora, Senhor, de uma forma sobrenatural, Senhor. Restaura, Senhor, os relacionamentos, Senhor, dos Teus filhos contigo, Senhor. Que eles possam Te sentir, que eles possam Te tocar, Senhor. E que eles venham a experimentar, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para as suas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. A gente vai ter, eu vou orar para a gente encerrar. E se vocês sentirem no coração de trazer uma oferta para o Senhor, vocês podem trazer aqui no gasofilácio, enquanto a gente estiver encerrando. Vocês podem fazer pelo Pix, oferta@ialimeira.com.br, ou pelo QR Code que tem nos envelopes. Senhor, eu Te agradeço, Senhor, por cada um dos Teus filhos e filhas que o Senhor trouxe aqui nessa manhã, Senhor. Senhor, que eles não saiam daqui mais, Senhor, como sempre viveram, Senhor, mas que eles possam experimentar, Senhor, o Teu sobrenatural em cada detalhe, Senhor. Eu oro, Senhor, pelos corações dispostos a Te obedecer e ofertar nessa manhã, Senhor. Que o Senhor possa multiplicar, Senhor, tudo aquilo que eles têm sido confiados, Senhor. Que eles possam prosperar não só financeiramente, Senhor, mas em todas as áreas das suas vidas, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor. Que Deus abençoe, que vocês tenham uma semana abençoadíssima. Em nome de Jesus, amém.